boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso 13º episódio, parte 2, com o nosso convidado especial, o meteorologista Gustavo Verardo. Eu me chamo Bruna, sou engenheira civil, host desse podcast e trabalho, empreendo na engenharia e na consultoria ambiental há mais de 4 anos. E esse podcast, ele vem com esta missão de ultrapassar as barreiras sobre meio ambiente e sustentabilidade, a gente levar mais conhecimento e mais informação a cada vez mais pessoas sobre esse tema. E estes episódios com o Gustavo Verardo, eles estão sendo realmente uma aula, né? Uma transmissão de conhecimento, né? Ele está passando para a gente verdadeiras aulas sobre meteorologia, sobre El Niño, Laninha e condições climáticas. E a gente está aqui no nosso 2º episódio, porque nós tínhamos muito assunto, né, para falar, e um episódio não ia dar certo, então nós dividimos em 2 partes para a gente conseguir abordar tudo o que nós precisávamos, né, para a gente conseguir falar e levar para vocês toda a informação necessária, né, para a gente poder encarar esses eventos que estão cada vez mais frequentes aqui. Então, para você que ainda não nos segue nas redes sociais, siga @podcaminhossustentáveis no Instagram e no Facebook. Também se inscreva no nosso canal do YouTube, Podcast Caminhos Sustentáveis, para acompanhar todos os nossos episódios. Eu vou reapresentar aqui o nosso convidado, né, para quem não assistiu o episódio anterior. Gustavo Verardo é meteorologista, sócio fundador da Baroclima Meteorologia e atualmente trabalha na Electra Energy em Curitiba. Ele se formou em 2012 aqui na UFSM e é pós-graduando em Energias Renováveis e Eficiência Energética pelo UFPR. Então vamos continuar, Verardo? Vamos lá. Vamos voltar. Vou começar com uma pergunta polêmica, né? Todo mundo fala, todo mundo quer saber, todo mundo pergunta, que é aquecimento global, né? O que o aquecimento global tem a relação, né, com todos esses efeitos e eventos que a gente falou no episódio anterior do El Niño, Laninha, o El Niño de 2023, né, para quem não viu o nosso episódio anterior, volta lá e confere que tem uma explicação bem ampla sobre o El Niño de 2023 aqui no Rio Grande do Sul. O que o aquecimento global tem de relação com isso? Bom, então, né, eu costumo dar uma didática, né, mais prática, que o aquecimento global é uma água que vai começar a ferver dentro de uma chaleira. Quando essa chaleira apita, significa que a gente não tem muito mais o que fazer, né? Então, aquecimento global, né, a gente tem que distinguir algumas coisas do que realmente é o aquecimento próprio e natural da Terra, que é feita de ciclos, de grandes períodos mais quentes e grandes períodos mais frios, tá? Isso é algo cíclico e normal, né, do planeta Terra. E do que é efeito antropogênico, né, do homem. Então, infelizmente, o efeito antropogênico nos últimos anos, né, quase que no último século, está se sobressaindo ao efeito natural da Terra. Então, a gente tem, né, o lançamento de uma grande quantidade de, acho que eu posso chamar de poluentes, né? Na atmosfera, uma grande quantidade de compostos químicos, de gases, certo? Que amplificam o aquecimento da Terra, tá? Então, se a gente tem, né, física pura, né? Se a gente tem um sistema fechado que vai aquecendo cada vez mais, a entropia ali dentro vai ficando descontrolada. Então, a gente está chegando num ponto que a entropia do sistema climático está entrando em colapso. E a gente está vendo isso, sentindo na pele, né? Então, as áreas, né, de latitudes médias um pouco mais baixas, como a gente aqui, Rio Grande do Sul, né, e exemplo, partes lá dos Estados Unidos, Espanha, Itália, enfim, são áreas que têm uma tendência aí de ter cada vez mais eventos extremos. E o aquecimento global, ele vai amplificar tudo que já existe, né? Ele não vai criar nada, ele vai só amplificar. Ciclones, tornados, furacões, um comportamento de aquecimento dos oceanos bem mais intenso, uma média bem mais quente do que outros períodos atrás,
um aumento de temperatura, um aumento da ocorrência de estiagem, um aumento na ocorrência de chuva, de enchente. Então, tudo que nós já tínhamos há anos atrás está sendo amplificado, né? E um outro ponto, né, que a gente pode fazer o gancho aí com o aquecimento global é diretamente com mudança climática, né? Então, eu costumo também, né, comentar que a ocorrência de temporais, de vendavais, granizo, enchente, não é algo que surgiu há 10 anos atrás. Sempre teve e sempre vai ter. Só que o problema é a gasolina que está sendo jogada nesse fogo. O tempero que está alimentando para que esses eventos se tornem cada vez mais constantes. Então, a gente tem um dado bastante interessante aqui de Santa Maria, né, que eu vou relacionar já à ocorrência de eventos extremos com aquecimento global, né, que é um fato que, obviamente, ninguém se lembra, né, porque aconteceu em outubro de 1937, tá? Então, a gente teve em outubro de 1937, em Santa Maria, até hoje, tá? Não sei se em número certo já igualou as mortes, né, que a gente teve na enchente agora aí de 2024, mas acredito que ainda não. Mas em outubro de 37 nós tivemos a passagem de um tornado por Santa Maria que matou, se não me engano, 8 pessoas, tá? Esse é um dado que quase ninguém sabe. Eu não sabia. Eu sei porque eu tive acesso, né, a jornais muito antigos para fazer uma pesquisa para a faculdade, né, de eventos extremos. E eu peguei dados lá do jornal A Razão desde, acho que 1920 e fui, jornal por jornal, tentando achar matérias relacionadas com tempos e com a ocorrência de algum evento extremo. E o que me chamou a atenção, né, foi que é uma das capas de jornal mais chocantes que eu já vi até hoje. A manchete do dia seguinte dizia assim: encontrada uma senhora abraçada aos seus 2 filhos mortos na rua do acampamento. Nossa, então, que forte. São eventos extremos que sempre aconteceram. Inclusive, nesse dia, a rajada de vento chegou a 133 km por hora. E essa ainda é a segunda maior rajada de vento observada em Santa Maria. Os registros começaram em 1912 e a maior rajada até hoje é dia 11 de setembro de 2002. Não sei se alguém lembra o que aconteceu naquela data, mas eu lembro. Não lembro. No dia 11 de setembro de 2002, a gente teve um evento destrutivo em Santa Maria, no período da manhã, tá? Que a rajada de vento alcançou 142 km por hora. Eu estava aqui fazendo as contas, 2002 ainda morava na mata. Tá, então... Eu acho que é por isso que eu não lembro. Eu acho que é por isso. Eu lembro, eu estava no colégio, eu tinha 13 anos, agora vocês já podem fazer as contas. Enfim, foi um evento muito severo, tá? Foi um evento em que fez a cidade decretar a situação de calamidade pública, com bem mais danos do que uma situação de emergência. A gente teve, assim, ó, mais de 90% da cidade foi atingida de alguma maneira ou outra. A gente teve destelhamentos, quedas de árvore, falta de energia. Tem a foto, né, do diário do dia 12 de setembro de 2002, uma casa, acho que na Santa Marta ou na Nova Santa Marta, uma sequência de casas que não existiram mais, só ficou o chão. Então isso é indício, né, de 2 grandes fenômenos que a gente tem que atuam, né, que são os tornados ou um outro fenômeno que a gente conhece como microexplosão, né? Então eu só estou contando tudo isso porque eventos severos sempre teve e sempre vai ter. Porém, a intensificação deles e a frequência está muito maior, né? E um outro ponto atualmente todo mundo em alguma parte do planeta Terra tem um celular na mão para filmar ou para tirar foto. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado também, né, com a quantidade de registros que chegam, porque também podem não ser tão maiores quanto antigamente. São maiores, mas talvez por uma questão óbvia de registros, né? Mas os nossos avós aí, muitas contam,
aquele temporal lá de anos atrás, nunca vou esquecer que aconteceu, né, com a fulana de tal, né, um exemplo. Então, esses eventos extremos, eles sempre aconteceram. O problema é que eles estão cada vez mais frequentes, tá? Então, um outro ano que trouxe muito problema para Santa Maria foi o ano de 2015, outubro de 2015, que nós tivemos... Esse eu lembro. Lembra? Esse eu estava em Santa Maria e eu lembro. A madrugada de 2015 foi uma madrugada quase que de pânico, né? Porque nós tivemos ventos de 130 km por hora. Então a gente teve também, inclusive, né, um avião no aeroporto que foi deslocado pelo vento. Então a gente já pode imaginar a força do vento, né? E tudo isso daqui para frente, ou de uns anos atrás para muitos anos à frente, vai ficar cada vez mais constante, né? As intempéries e os sistemas estão cada vez mais intensos, tudo por uma quantidade maior de energia disponível na atmosfera. E juntando, né, dando gancho dessa tua informação, tem um outro evento que tu comentou no episódio anterior, que dá o gancho para nosso assunto do evento Chuvas de 2024, que todo mundo comentou sobre a última enchente de 1941. Exato. Até hoje, essa era a maior enchente de que você tem em registro no Rio Grande do Sul, tá? Então, no começo de 1941, nós tínhamos a atuação de um El Niño forte, tá? Não cheguei a ver muito a fundo isso, mas possivelmente uma configuração dinâmica, tá? Simplesmente aceitem esse termo, tá? Uma configuração dinâmica pode ter sido muito semelhante com o que a gente teve agora em 2024, tá? Eu vou explicar também como que se formou esse evento de 2024, que não foi no Rio Grande do Sul, o start dele. Tá? Já emenda aí, já pode... Tá, então... Já pode falar. Ok, então, entrando aí nos meses de abril e maio de 2024, que foram meses completamente complicados para todo mundo mesmo. São meses em que a gente pensa, nossa, isso aconteceu. E até hoje a impressão é que foi um período assim de uma tragédia que aconteceu, mas que não era para estar ali. Então essa é a sensação que a gente tem, né? Então eu vou contar um pouco de como que a gente começou vendo esse evento, né? Então antes de eu ir escrever no site ou de ir comentar alguma coisa na rádio, eu faço, obviamente, que toda uma análise antes, né, de ir para um meio midiático, né? Então, uns dias antes, em torno do dia 23, 24 de abril, o que me chamou muito a atenção foram volumes de chuva extremos para o Rio Grande do Sul. Mas não de um único modelo, ao menos 7 modelos de estimativa de tempo que estavam evidenciando um evento que até então eu cheguei a pensar que os modelos pudessem estar superestimando demais. No dia 25 de outubro, né, conforme ia andando as rodadas dos modelos, né, do dia 23, do dia 24 e do dia 25, a chuva ia aumentando. Aí chegou o grande dia, né? Como que eu vou dar um alerta para uma coisa dessas? Sabe? São coisas que a gente passa na carreira, na vida, que até hoje a gente pensa, bom, eu vou tentar ser um pouco não tão alarmista, digamos assim, mas eu preciso informar do que pode acontecer, não posso esconder. Então, eu montei um texto grande, né, com todas as imagens dos modelos, e postei no dia 25 de abril pela manhã. Alerta de chuva excessiva. E conforme a gente foi andando nos dias à frente, esse alerta só foi sendo renovado. E a gente estava diante da maior catástrofe climática. Cheguei a me arrepiar. É até difícil para mim, assim, comentar isso, porque a minha parte pessoal, a minha vida, a minha família aqui, e eu longe... E tendo que dar uma notícia de uma catástrofe, que eu não sabia como falar aquilo. Enfim,
dia 29 de abril, do dia 28 para o dia 29, se deu o início da chuva. Uma configuração de campos, né, que a gente analisa, exatamente uma convergência de eventos em cima da região central do Rio Grande do Sul. O start desse evento começou em Santa Maria. Foi, digamos que, o epicentro de todo o evento, tá? Então, eu vou explicar um pouco como que se formou e depois o que a gente teve de acumulados, né? Então, esse evento, ele foi, por incrível que pareça, disparado e formado por uma configuração no Oceano Índico. Gente, a minha parte geográfica tá aqui, onde é que Na costa da África, na ilha de Madagascar. Eu tô tentando localizar onde fica o Oceano Índico. Lá entre a África e a Oceania. Então, a gente tinha diferentes partes da ilha de Madagascar com temperaturas do mar diferentes. Enquanto que o norte de Madagascar estava mais quente, o sul da ilha de Madagascar estava mais fria. E isso gerou o que a gente chama de perturbação de onda planetária. Tá? A atmosfera é regida por ondas, né? Então, em média, né, a gente nota que no inverno, a cada 7, 9 dias, passa uma frente. Vira o vento, chove, esfria, esquenta, vira o vento, chove, esfria. Então, essas frentes são movidas por ondas planetárias, né, que se deslocam pelo globo de oeste para leste. Enfim, aí essa configuração de temperatura do Oceano Índico, lá na ilha de Madagascar, gerou um trem de ondas, que a gente chama, tá? Que instalou um bloqueio atmosférico entre Paraná, São Paulo, Goiás e Minas, que é uma área de alta pressão, e posicionou a umidade e a convergência de ventos para o Rio Grande do Sul. Então, chegava a frente fria, não conseguia avançar. E essas frentes sendo alimentadas pelo jato de baixos níveis. Então, a gente tinha literalmente a torneira aberta sobre o Rio Grande do Sul por uma corrente de vento quente e úmida que vinha da região amazônica, um bloqueio atmosférico nas áreas centrais do país que não deixava a chuva avançar. Então, a gente teve o que a gente chama de tempestade perfeita, que foi um alinhamento de onda planetária disparado lá na África, que caminhou todo o Pacífico, atravessou os Andes e instalou uma dinâmica de circulação de eventos distinta no Brasil. E isso a gente teve, né, esse evento extremo, né, que aconteceu. A gente teve no dia 29 de abril e 30 de abril chuva de mais de 200 milímetros em Santa Maria. Tá? O mês de abril encerrou o total acumulado na estação, né, que a gente tem algumas estações aqui na cidade, né? A gente tem a estação do ENMET lá em Camobi e tem a estação do Perpétuo, que fica na casa dos meus pais, que eu instalei em 2022. Então, na estação do Perpétuo, em abril de 2024, a gente teve o somatório, né, a chuva do mês todo, de 655 milímetros, contra uma média de 150. Nossa, ouvir, né, de novo, ouvir essa... Eu tô arrepiada, eu começo a me arrepiar e lembrar do que a gente passou, e quando a gente começa a falar em números do quanto realmente é alarmante, né? É alarmante, é muito preocupante. E o pior veio em maio. A gente teve uma sequência até o dia 9 de maio de novos eventos de chuva com mais de 100 milímetros. Que não parava. Inclusive, pelo dado do INMET, a gente teve no dia 1º de maio 213 milímetros em 24 horas. Esse, até então, é o maior volume de 24 horas observado em Santa Maria desde que se começaram os registros em 1912. Então a gente teve já uma quebra de recorde secular, tá? E que não parou por aí da mesma forma, né? É verdade. A gente teve o abril mais chuvoso da história e o maio mais chuvoso da história. Se a gente for somar a chuva da estação do Perpétuo de abril e maio,
a gente teve mais de 1.100 milímetros. E a média anual é 1.777. A gente teve 67% da chuva do ano todo num período de 2 meses. Que se a gente for juntar, né, do final de abril à primeira quinzena de maio, não chega a dar 20 dias. Então a gente teve 68% do que é esperado que chova o ano inteiro em praticamente 20 dias. Por isso que a gente viu toda a destruição, né? Que até hoje, como tu disse, né, parece que não aconteceu, parece que a gente está vivendo uma... Exatamente. Né, num filme, né? Porque até hoje, para qualquer lado que a gente sai, a gente ainda vê as consequências, né? Os estragos. Eu tive ontem de manhã em Canoas. E tem casas abandonadas em Canoas, em ruínas, no meio da cidade. As pessoas abandonaram. As pessoas abandonaram. A situação está complicadíssima, né? Então, no começo de maio, né, quando a gente viu, né, que, no caso, né, quem vê isso ao longo de anos, no caso eu, né, vê um volume absurdo de chuva sendo observado na Serra, um volume absurdo sendo observado em Santa Maria, o que vai acontecer com o Guaíba? O Guaíba é a bacia do Rio Grande do Sul. Vai represar tudo lá. A maioria dos grandes rios desaguam lá. E pelo que a gente já tinha de chuva observada, ninguém lá parecia que estava querendo ver o que estava para acontecer na região metropolitana. É isso que eu ia comentar contigo. Mesmo vendo tudo isso, parece que todo mundo foi pego de surpresa. Houve uma inércia. Porque ninguém imaginava que, mesmo entendendo as bacias, mesmo sabendo, meio que se esperou, parece, né, na minha opinião, se esperou chegar. Exatamente. Para ver, realmente chegou, e agora? Porque não existe um plano de contingência para isso. Ninguém sabe o que fazer. É o que a gente havia comentado no outro episódio, né? Tu começar a dar alerta de enchente com 2 horas antes, com 1 dia antes, de nada vai resolver. Vai criar pânico, as pessoas vão ficar que nem umas baratas tontas correndo de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Muitas vão ficar em casa por medo de saque, roubo, e o caos começa a se instalar. Ou achar que não é tanto. Ou achar Eu que acho não que é muitas tanto. pessoas pensaram Exatamente. Isso, né? Então, assim, pelo que a gente teve de volume de chuva, né, que foi observado no centro, no Planalto e nos vales, era mais do que óbvio que ia acontecer um desastre na região metropolitana. Até um ponto, né, tem a amiga minha que mora em Canoas, que morava, né, que já me acompanha há anos. E isso foi no feriado do dia 1º de maio. A filha dela me enviou um WhatsApp no final da manhã, dizendo assim: Gustavo, preciso de uma ajuda tua. Não mente pra mim. A mãe tá desesperada, me enlouquecendo, dizendo que tá vindo uma coisa horrível pra cá, que já destruiu Santa Maria. Isso é verdade? O que tá acontecendo mesmo, né? Porque aqui a gente não sabe o que tá... a realidade do centro do estado. Só deu tempo de eu dizer para ela: vai agora na casa da tua mãe, tira ela, sei lá se tem bicho, né? Se ela tem algum cachorrinho, tal, gato e tal, pega ela, algum bicho que vocês tiverem por lá, carregador de celular, roupa e documento, e saiam daí agora. Final da tarde, a casa dela já não existia mais. Isso foi de manhã? Foi de manhã. Então, assim, ó, são coisas que a gente passa, que a gente se arrepia, né? Eu tô arrepiada, imagina. Que até hoje tem relatos, né? Eu estive na casa de uma amiga minha ontem, que é meteorologista também, que a gente tinha 2 metros de água dentro da casa dela. Ela ficou 1 mês morando no apartamento de uns amigos em Porto Alegre, isolada, presa lá. Então, assim, ó, ninguém achava que ia acontecer um novo 1941. Só que ninguém achava que ia acontecer também um pior que um ano de 1941, tá? Não vou entrar em questão de manutenção de dique, de contenção, de condição de prevenção,
porque senão a gente vai ficar até amanhã aqui. Sim. Mas existiram muitas falhas humanas na questão de comunicação, na questão de alerta e na questão de prevenção. Infelizmente, o Brasil, não só na parte de clima, né, que é o nosso foco aqui, tem uma cultura, depois eu faço, depois eu vejo, isso nunca vai acontecer comigo. A gente teve o exemplo da Kiss, a gente já teve o exemplo da enchente, e sabe, sei lá, qual outro exemplo que a gente vai ter daqui uns tempos. Então, a falta de cultura, de aprendizado e prevenção é o que mais pega, tá? Óbvio, foi uma catástrofe climática extrema, foi óbvio, é inegável isso. Sim. Não teria como evitar tais acontecimentos, digamos assim. Mas alguns, como, por exemplo, acredito que a situação de Canoas e de Porto Alegre poderiam ter sido amenizadas, mas evitadas de maneira nenhuma. Mas um pouco amenizadas, sim. Então, esse exemplo do que a gente viveu nesse ano é algo que pode se repetir o ano que vem, daqui a 4 anos, daqui a 10, daqui a 50, daqui a 100. Mas a gente fala muito de estatística, né? Uhum. Qual é a probabilidade de acontecer algo que já aconteceu? Alta, porque se já aconteceu algo daquela magnitude, é algo sujeito a acontecer alguma outra vez. E a gente está vendo, né, quando a gente não sabe. Todos os exemplos que nós temos do quanto estão mais frequentes as alterações. E estão mais constantes. Então, a gente usa um cálculo que a gente chama de tempo de recorrência de eventos, né? E isso é usado para qualquer área, no caso, né? Para meteorologia, para clima, para grandes eventos de pandemia, né? No caso. Que são cálculos estatísticos bastante complexos que mostram o tempo de recorrência de X evento, tá? E esse evento, o tempo de ocorrência dele, quando que talvez aproximadamente foi o tempo de ocorrência de um evento igual a esse, foi mais de 1000 anos. Tá? Então, isso possivelmente já deve ter acontecido alguma outra vez e voltou a acontecer agora. Então, né, só voltando um pouco à parte de acumulados de chuva, a gente teve recordes que foram quebrados em grande parte de municípios da Serra, da região dos vales, da região central. A gente teve chuvas extremas, tanto na condição mês quanto de 24 horas. E um evento assim pode voltar a acontecer, quando ainda não tem como dizer. Mas quando a gente ver novamente, né, uma configuração semelhante, a gente tem que abrir bem o olho e alertar. Então, vou para 2 pontos, acho que bem importantes, para a gente não deixar passar nenhuma informação aqui, né? Principalmente, a gente está falando, mas acho que para frisar ainda mais, porque acho que quanto mais falar, melhor, das lições que a gente pode extrair, né, das respostas de alertas, de monitoramento, das respostas emergenciais desse fenômeno, né? E o desafio, né, que esses eventos de chuvas trazem para o planejamento urbano, para a ação humana, né, do que nós podemos fazer, né, que desafios e lições essas chuvas extremas podem nos trazer num todo, de infraestrutura, de ação humana, de alerta, de monitoramento, porque é importante a gente falar sobre isso, né? Exatamente. Então, são pontos, né, que eu vou tentar resumir eles, né, para a gente não estourar muito o nosso tempo, mas tudo está interligado, né? Então, o todo está em cima da minha mão e cada dedo é alguém que tem que fazer a sua parte. Então, os dedos são conectados, eles não... Né? Não podem trabalhar sozinhos. Exatamente, não é um sistema isolado. Então, por mais que um possa estar quebrado ou defeituoso, os outros têm que se unir para manter o sistema operando. Né? Então, de questão ambiental, o que a gente mais reforça que poderia evitar, por exemplo, deslizamentos, né? Óbvio que a chuva não tem como tu evitar, né? Mas questão de deslizamentos, né, por exemplo, em áreas de ocupação irregulares,
Justamente, são áreas que não podem serem ocupadas e não desmatar. Né? Isso a gente aprende desde a pré-escola. Tu faz desenho de árvore, tu planta, tu aprende o ciclo hidrológico. Por que não pode cortar árvore? Por que não pode desmatar? Aí, porque senão o fulaninho lá não vai ter mais casa e vai ficar com calor no verão. Óbvio que é isso. Só que a gente está vendo isso na pele agora. E muito pelo contrário, a gente também tá vendo na contramão disso uma condição de desmatamento cada vez pior. Cada vez pior. E seja, né, em áreas ali do centro do país, Mato Grosso, Pará, Rondônia, né, que são áreas né, que têm uma sazonalidade de queimada grande, mas a gente também está observando isso no sul do país, e não só aqui, né, também partes da Argentina, do Paraguai, Bolívia. Então, enquanto a gente ainda tiver uma mentalidade de que eu só vou olhar para mim e o outro que, né, essa situação vai ficar cada vez pior e vai virar uma bola de neve que algum dia essa bola de neve vai explodir. E quando ela explodir, todo mundo vai explodir junto. Até o fulano, a fulana que olhava só para si e não dava importância para o outro ou queria olhar que existisse alguém ali do lado, entende? Então, vai muito além de política pública, de incentivo, de regras, de leis, de rigidez, de conscientização. Vai, acho que da cabeça e da própria linha de raciocínio e de uma humanidade própria, sabe? Então, agora não tem mais o que a gente fazer para acabar com o aquecimento global. A gente vai ter que se adaptar ao novo clima. Então a gente entrou, infelizmente, em uma nova era, que não é uma era glaciar, né? Que a Terra já teve períodos de glaciação, períodos quentes, né? Enfim, a gente está vivendo na pele uma era de eventos extremos de chuva, vento, calor, frio. Então isso vai ser muito constante nos próximos anos. E só o que a gente pode fazer é se adaptar ou readaptar. E aí vem o que a gente, em todos os episódios, o assunto acaba indo para esse ponto, que é a nossa educação, que é a educação ambiental. E não é mais só aquela educação ambiental nas escolas, nas séries iniciais, do que vai acontecer, como a gente ouvia, né? Vamos fazer tal ação porque pode, né? No futuro teremos. O futuro chegou, nós estamos vivendo. E aí a gente sempre volta, né, na questão de nos educarmos ambientalmente. Exato. Nós adultos também, não só as crianças, E né? quantas vezes que até hoje a gente vê na rua, né, um exemplo bobo, alguém no carro, fumando, baixa o vidro, atira para um fora. papel de bala, um copo plástico, qualquer coisa que seja. E não só isso, né, mas em outros locais. Até hoje tem pessoas que não separam o lixo. Exatamente. E isso, para mim, é um absurdo. Não, pra mim, completamente. Eu não consigo botar lixo reciclável junto com lixo orgânico, né? E isso desde criança, do colégio, em casa. Eu e os meus pais, a gente sempre teve o reciclável e o orgânico. Eu moro em Curitiba e lá a parte de lixo, do que fazer com lixo é muito forte. Então, lá essa parte de conscientização de seco e molhado, né? Orgânico e reciclável é muito forte, é muito alto. Então, lá quase não se tem problemas com lixos nas ruas, porque as pessoas têm uma conscientização que é algo cultural de lá. Então, isso deveria também ser implementado e levado mais a sério, né? Porque não basta só a gente falar, né, do aquecimento global, do desmatamento, mas o que causa também transtornos em chuvas de verão? O que a gente vê no famoso cadena aqui? Sofá, pneu, carro, fogão, geladeira, roupa. Malas de roupa, eu já vi malas de roupa tiradas da cadena. Aí depois, eu perdi tudo, a minha casa inundou porque a culpa é do fulano. Exatamente. Não, a culpa é de quem jogou ali. Exatamente. Sabe? Então, enquanto não houver uma conscientização de que o meu quintal não é só meu, é teu, isso, infelizmente, vai continuar a acontecer. E esse hábito, né, de estar no carro, ali no trânsito, baixar o vidro e atirar no chão, né,
Nesses eventos extremos, a gente tem o quê? A nossa infraestrutura Aham. não dá conta, por quê? Lógico. Porque está entupida, né? Muitas vezes De coisas que não deveriam lixo, estar ali. de coisas que não deveriam estar ali. E aí tem alagamento de ruas, de praças, né? Exatamente. E as pessoas questionam o governo, a administração pública, o dono do estabelecimento e tal. Exatamente. Mas é uma ação nossa, né? Exato. É uma ação de cada um de nós que causou aquilo ali. Então, eventos extremos também está relacionado a resíduos, né? Com a certeza. Gestão de resíduos, que a Sim. gente falou há outros episódios. Gestão de resíduos, reciclagem, Lógico, né? Fazer é o a sua simples, parte é tão no fácil. dia a dia. Qual é o trabalho... Eu não entendo até hoje quem não separa lixo, né? Mas tudo bem. Qual é o trabalho de colocar algo plástico ali e a tua casca de fruta aqui? Né? Não tem, como tu disse, não tem justificativa, Não, é não algo tem. que a gente não consegue explicar. E esses eventos, o próprio aquecimento global e tudo isso tá aí para nos mostrar que ou a gente muda agora a nossa atitude, né, ou as coisas só tendem a piorar. Ou a gente pode morrer. Assim como muitas pessoas morreram nesse ano, perderam casa, perderam tudo e até hoje não sabem quem são. Porque de uma hora para outra, a chuva levou embora tudo. Então, a importância de entender esses eventos, né? Não só o que causou, durante eles, né? Mas o que a gente está vivendo até hoje, Exato. né? Mais de 6 meses depois, o que a gente ainda está vivendo com esses eventos, sem ter a certeza de que mês que vem não terá ou como vai ser. Uma pergunta bem provocante agora, né? E se no final do ano que vem a gente tiver um outro fenômeno El Niño forte? Será que estaremos preparados? Né? Fica a pergunta para quem está no Exato. Hoje ainda não tem modelo que chegue de uma forma mais clara até o final do ano que vem. Mas o que a gente tem é que o outono do ano que vem a gente vai ter uma condição neutra, sem El Niño e sem uma laninha. Agora, do inverno do 25 em direção ao final do 25, a gente não tem ainda o que pode acontecer. E se quando a gente estiver no outono de 25 e os modelos começarem a apontar um El Niño para o final do ano que vem? Então, para finalizar esse nosso episódio, qual a tua mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando de tudo isso aqui que a gente falou, que foi uma aula, né, sobre esses temas, sobre as chuvas. Qual é a mensagem do Gustavo Verardo para o pessoal que acompanha o podcast Caminhos Sustentáveis? Olha, a minha mensagem é a mais básica possível, eu acho. Plantem uma árvore. Pronto. Né? Boa parte do que possa acontecer vai estar sendo mitigado por aquela árvore. Né? Então a gente sabe, né, todo do ciclo, né, que a gente tem de liberação de oxigênio, de gás carbônico, enfim, todo, né, o nosso ciclo das plantas, que além disso, quanto mais a gente tiver uma superfície verde, menos calor a gente vai ter. E menos problemas relacionados à chuva a gente também possa vir a ter. Quanto maior é a cobertura de árvore em uma área de encosta, numa cidade, menos problemas com alagamentos e inundações a gente vai ter. Só que a mensagem-chave, né, que além de plantar uma árvore, é fazer a sua parte com lixo, né, que é algo que a gente tocou agora bem forte, né, no final. Porque não adianta a gente ir para a rede social, militar a respeito do meio ambiente, só da boca para fora, e daí tu vai lá, tu compra a tua comida pela internet e tu coloca o plástico lá junto com o teu lixo orgânico. Aí depois está nas redes, e salvem a Amazônia. Não é isso. A gente tem que fazer a nossa parte de forma correta. E bem porque colocado. a adaptação vai ser a chave para o futuro. A gente não tem mais agora como evitar um aquecimento. A gente pode até diminuir o ritmo dele. Mas evitar não tem mais. Não. Então, acho que a palavra-chave para a gente encerrar é adaptação.
Então, fica aí, né, a nossa missão. Exato. A partir de agora é nos adaptar ao que a gente está vivendo para tentar minimizar um pouco, né? Exatamente. Gustavo, eu te agradeço imensamente por estar aqui conosco hoje e por compartilhar todo esse teu conhecimento, toda essa informação com a gente, com quem nos acompanha. Então, de coração, em nome de toda a equipe do podcast Caminhos Sustentáveis, em nome de toda a equipe da Sustainbill, né? Esse programa que está sendo gravado diretamente do escritório da Sustainbill. E muito obrigada mesmo por estar aqui conosco. Eu agradeço muito o espaço, a oportunidade, a amizade, né? A receptividade. E é muito bom a gente poder mostrar um pouco e explicar um pouco, né, de algo, né, que, exemplo, a minha área não é algo tão comum, né, da gente ter, né, que nem a gente... Não querendo desfazer ninguém, não é isso, tá? Mas exemplo, eu vou chamar um médico para falar sobre doença cardíaca. Desculpa. Vou chamar um dermato para saber sobre a exposição de radiação no verão, né? É algo mais complexo que muitas vezes a gente não tem um espaço correto ou a tempo hábil, né, para a gente tentar explicar algumas coisas. Exemplo básico, né? Como é que é feita a previsão? Não vou comentar aqui porque é muito complexo, tá? Mas, enfim. E o nosso tempo está estourando. E o nosso tempo foi já. Mas eu agradeço muito, né? E espero estar algumas outras vezes mais por aqui. Então, quem sabe tu volta em outra oportunidade, quando tu voltar para Santa Maria, né? Para explicar como funciona, né? Pode ser, a gente pode fazer um podcast novo aí de como que funcionam as análises de tempo e clima, que são bem até distintas para a gente uma da outra. entender esse tempo que antecede, que vocês conseguem prever. Exato. Esse tempo que os alertas, né, podem, né, ser eficientes ou ser não. eficientes ou não. Então, voltaremos, né? Voltaremos sim, eu agradeço muito. Vamos trazer esse assunto em outro momento, sim, para todo mundo poder entender um pouco mais. Com certeza. Então, nos despedimos aqui de mais um episódio do podcast Caminhos Sustentáveis. Sigam a gente nas redes sociais, @podcaminhos sustentáveis, no Instagram e no Facebook. Acompanhem todos os bastidores, né, desses nossos episódios aqui na Sustainbill e todos os outros. Se inscrevam no nosso canal do YouTube para acompanhar todos os nossos episódios desta temporada de 2024. Então, me despeço aqui, nos despedimos aqui e até o próximo sábado. Espero vocês no próximo sábado, às 14 horas, nos canais do Grupo Diário e no nosso canal do YouTube.